Para a reunião. Então, já estamos gravando. Se alguém não quiser que seja gravada, se manifeste aí. Bem-vinda, Yara. Boa noite. Bom, pessoal, vamos orar então para a gente iniciar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós nos reunimos, Pai, aqui ainda que virtualmente, na nossa fé no Teu Filho Jesus Cristo. Queremos, Pai, louvar o Teu nome, te exaltar, te agradecer, meu Senhor, por essa oportunidade, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, de nos conceder a oportunidade de estarmos juntos e estudarmos a Tua palavra. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos conduza nessa reunião, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai, porque somente o Senhor pode nos ensinar a Tua vontade, a Tua palavra. Fala ao nosso coração, nos livra do engano, da mentira, e que nós venhamos aprender a lei de Deus e não a lei dos homens. Que a Tua voz, Pai, a Tua palavra seja a maior autoridade na nossa reunião e que toda mente, Pai, venha se submeter à Escritura Sagrada. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, eu vou fazer uma brevíssima revisão sobre o nosso encontro da aula passada e, em seguida, a gente parte para o conteúdo da aula de hoje. Vocês estão vendo a minha tela? Por favor, eu não estou vendo mais vocês. Então, um minutinho. Bom, eu não estou vendo mais vocês, tá? Então não adianta ninguém sinalizar aí pelo vídeo. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu peço que abra o áudio e se manifeste. Vocês estão vendo aí a minha tela do Estudo Bíblico 1, né? Cujo título é Por que devemos estudar a Bíblia? Certo? Alguém fala aí, por favor. Certo, Vitor. Obrigado. Bem-vindo, Gutierre. Bom, vamos lá. Então, na aula passada, nós estudamos as razões pelas quais nós deveríamos estar fazendo essa reunião, né? Por que que a gente deve estudar a Bíblia? E aí nós fizemos um passeio aí por alguns versículos bíblicos que nos mostram que a palavra de Deus, a Escritura, ela é inspirada por Deus e que, seja bem-vinda, Mariana, e que o próprio conteúdo da Escritura Sagrada, segundo o apóstolo Paulo, nos torna um sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela nos capacita, que ela é a própria verdade, né? E aí vimos lá que a Bíblia nos fala, nos ensina sobre a Trindade, né? Que Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é Deus, os seus atributos, a sua vontade. A Bíblia nos ensina sobre a própria criação, esse universo que nos rodeia, o ser humano, a nossa relação com Deus de imagem e semelhança, o pecado que nos tirou daquele estado original e o plano redentivo de Deus para o homem e para a criação. Então a Bíblia é a nossa única regra, é a única e suficiente regra de fé e prática, né? Ela nos revela o que nós devemos crer, que é esse aspecto doutrinário, e nós temos também um aspecto prático, ou seja, quando a Bíblia nos ensina o que nós devemos crer, ela nos habilita para uma vida prática de adoração verdadeira, segundo a vontade de Deus e não segundo o que nós gostaríamos que fosse a vontade de Deus. Então a Bíblia ela tem esse aspecto doutrinário e um aspecto prático. Nós vimos também que a Bíblia ela é muito complexa, né, escrita em várias línguas, os livros foram escritos em diversos tempos, espaços, por autores diferentes, os gêneros literários são completamente diferentes, com regras de interpretações distintas e que tudo isso precisa ser respeitado caso a gente queira absorver da palavra de Deus o significado completo, profundo e verdadeiro do que o Senhor tem para nós, né? Então, para isso, a gente não pode nem exagerar o aspecto divino da palavra de Deus, sob pena da gente incorrer num misticismo infantil, ou seja, a gente exagera o aspecto divino da Bíblia quando a gente ignora o aspecto humano, quando a gente ignora
que ela foi escrita por homens no tempo e no espaço, com o idioma original, num gênero literário determinado, com regras de interpretações próprias. E a gente exagera o aspecto humano da Bíblia quando nós ignoramos o aspecto divino. E aí nós incorremos no erro de um academicismo estéril, né? Ou seja, a gente pode se esquecer de que a Bíblia, no final das contas, é a palavra de Deus, é a autorrevelação divina para nós, e nós podemos aí ficar presos a regras meramente literárias que não nos trarão vida espiritual e não vão nos santificar na verdade, que é a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, como eu coloquei aqui, para chegarmos à verdade revelada na Escritura, precisamos efetuar uma interpretação saudável e equilibrada, que leve em conta as duas naturezas dos livros bíblicos, divina e humana. E a gente vê isso na prática, né? Como que é complexo a gente interpretar a Bíblia. Para nós que somos evangélicos, bem-vindo, Oscar. Para nós que somos evangélicos e já fomos em várias igrejas, a gente vê como que as crenças são distintas, né? Você vai numa igreja e aí lá se ensina uma coisa e de repente você vai em outra e sobre aquele mesmo assunto é ensinado uma coisa diferente, quando não oposta. E essa divergência doutrinária também se replica na prática, não poderia ser diferente. Toda vez que se muda a doutrina, a prática é alterada. Então a gente vê a liturgia do culto completamente diferente, a dinâmica da comunhão dos irmãos completamente diferente, o que é reprovado ou aceito também é diferente, até a arquitetura da igreja, as vestes das pessoas que frequentam aquela igreja muda muito, né? Então isso é a prova de que a interpretação da Escritura é algo complexo, mas isso não pode servir de justificativa para a gente querer interpretar a Bíblia do jeito que a gente quer, né? Porque afinal de contas, como nós vimos, ela foi inspirada por Deus, então ela é a vontade de Deus para nós. Não é a Bíblia que tem que se amoldar segundo o nosso desejo. Nós temos que empenhar todo o nosso esforço e capacidade para descobrir a vontade de Deus revelada na Escritura para que nós possamos obedecê-la. E aí nós vimos também que um dos aliados que nós temos nesse propósito de alcançar o significado teológico certo da Escritura é a tradição, né? Pessoal, se estiver muito rápido, alguma dúvida, qualquer problema, vocês abram o áudio e falem comigo, porque eu não estou os vendo, né? E aí nós falamos sobre a tradição teológica, vimos que tradição é algo inerente da condição humana, que onde houver uma civilização humana haverá tradição de todos os seus aspectos, tradição idiomática, tradição religiosa, tradição gastronômica, tradição familiar, tudo quanto é tipo de tradição. E aí a tradição teológica não foge a essa regra. Mas a grande pergunta é, Vitor, a Escritura, você disse no início que ela é a nossa única regra suficiente de regra e prática. A Escritura fala alguma coisa sobre tradição? A resposta foi que sim, né? Nós vimos lá em Êxodo capítulo 12, 23 a 27, na instituição da Páscoa, vimos como Deus exigia do seu povo não somente a realização do sacramento da Páscoa diante das gerações subsequentes, mas que era dever dos hebreus explicar para os seus filhos o significado daquele ritual. Ou seja, eles não podiam fugir das implicações teológicas adequadas da Páscoa, segundo o contexto em que Deus a instituiu, né? Foi um contexto em que Deus graciosamente decidiu salvar o seu povo, Deus soberanamente julgou os deuses do Egito, que o sangue do cordeiro serviu como uma expiação substitutiva do sangue dos hebreus. Então, tudo isso são significados teológicos que deveriam ser transmitidos geração após geração para que a revelação de Deus para o seu povo se permanecesse fiel e intacta, né? O versículo 26 aí, ó, quando vossos filhos os perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, se Deus dá essa ordem e os manda reproduzir o entendimento teológico adequado, é que eles poderiam errar nisso e de fato erraram e até hoje a gente erra. Por isso é muito importante a gente ter conhecimento da tradição teológica para que a gente possa fazer uma avaliação adequada da Escritura e da interpretação da Escritura que nos está sendo oferecida, né? Nós falamos também da igreja enquanto instituição, né, que
ela é uma instituição enquanto é um corpo organizado e autoconsciente de pessoas que se identificam com uma causa e que reconhece uma estrutura de autoridade ministerial. Então, essa é a forma que Deus determinou para que a sua palavra fosse propagada por meio da igreja. E a igreja tem uma estrutura de autoridade que ela reconhece, né? É por meio dessa estrutura de poder que a igreja transmite a verdade de geração em geração. Aí vimos lá os exemplos de autoridade que a igreja reconhece. Em primeiro lugar, a escritura sagrada, a palavra de Deus sempre. O passado, né, os eventos históricos, os atos salvadores de Deus que aconteceram na história e aos quais nós estamos vinculados. Então não tem como a gente fugir, por exemplo, da própria Páscoa, do chamado de Abraão, da libertação do cativeiro do Egito, da crucificação, da encarnação de Cristo, sua crucificação, sua ressurreição. E, por fim, os homens oficialmente encarregados de transmitir a tradição teológica de uma geração a outra. E aí nós falamos sobre toda a importância da doutrina na igreja, né? Vimos lá que para o próprio ingresso na igreja exige-se um conhecimento doutrinário básico. Ou seja, qual é esse conhecimento doutrinário básico? Que Jesus é o Senhor, que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que isso deve ser crido no coração e confessado com a boca. É verdade que esse conhecimento doutrinário é bem básico, mas são os requisitos para que alguém seja considerado um cristão, segundo o apóstolo Paulo, né? Nós vimos aí que nada é dito a respeito de sentimentalismo, de experiência psicológica, experiências misteriosas, místicas, nada dessa natureza. Essas coisas podem acompanhar a experiência da conversão, mas o que a Escritura nos apresenta como requisito é conhecimento doutrinário, crido e confessado. Tá certo? Então a doutrina é muito importante. Vimos também que não somente para o ingresso na igreja a doutrina é importante, mas para a exclusão, né? A Escritura apresenta sim alguns casos em que as pessoas devem ser excluídas da igreja. Vimos aí em Romanos 16, 17, quando as pessoas irremediavelmente se apegam a uma doutrina equivocada, não se submetem à escritura sagrada, à doutrina bíblica saudável, à sã doutrina, né, como o apóstolo Paulo fala, e tenta perverter a doutrina, essa pessoa, se depois de exortada não se arrepende sistematicamente, é claro, isso aqui não é um caso isolado de uma pessoa, um neófito, alguém que acabou de chegar na fé, não, são pessoas que de fato querem deturpar e corromper a palavra de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, nós devemos nos afastar dessas pessoas. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a doutrina sendo extremamente valorizada, né? Vimos também que não somente o ingresso da igreja, mas e a exclusão da igreja estão vinculadas à doutrina. O próprio amadurecimento espiritual dos crentes exige evolução e aprofundamento no conhecimento doutrinário. O apóstolo Paulo ele exorta os coríntios, diz a eles que não pôde falar a eles como espirituais, mas como a carnais. Por quê? Porque eles ainda eram como crianças em Cristo. Eles não tinham condições de receber alimento sólido, tinham que receber ainda leitinho doutrinário. E a consequência disso é que eles davam fruto da carne. Olha só o versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, o que promove amadurecimento espiritual é a profundidade doutrinária. É quando nós compreendemos, de fato, a realidade revelada por meio da palavra de Deus. Bom, a conclusão, então, que nós pudemos tirar da aula passada é que a doutrina é muito importante, que infelizmente na igreja brasileira, acho que na igreja do mundo todo, o conhecimento doutrinário hoje em dia é extremamente desvalorizado e nós somos estimulados a pensar que as nossas experiências, o que nós sentimos, o que nós pensamos, as nossas sensações são mais importantes do que a palavra de Deus ensina. Então, não importa o que a palavra de Deus ensine sobre determinado assunto, importa mais como eu me sinto em relação a isso. E isso é extremamente perigoso para a nossa fé e não é assim que nós devemos nos comportar. Então, vamos agora iniciar o nosso estudo de hoje. Tudo bem até aqui, irmãos? Alguma dúvida? Algum problema? Tudo ok? Então, vamos prosseguir. Ok, irmãos, então na aula passada nós vimos, né, falamos tanto aí sobre doutrina, como que ela é importante,
Vimos aí que a igreja, de fato, ela é uma instituição, muito embora essa palavra aí, né, estamos falando só sobre coisa que ninguém gosta de ouvir hoje em dia, que é palavras como instituição, como doutrina, como hierarquia, são palavras que não são muito agradáveis ao paladar moderno, né? Mas o fato é que a Bíblia nos ensina que essa foi a maneira que Deus decidiu salvar o seu povo, por meio de uma instituição que tem em si uma estrutura de autoridade e poder adequada e capaz de propagar a sã doutrina, a verdade da palavra de Deus. Porque, segundo o apóstolo Paulo, ele não se envergonha do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Então, é muito importante que o evangelho seja pregado, anunciado, geração após geração, com fidelidade, porque é a partir do evangelho que as pessoas podem ser salvas. Bom, e quem são os responsáveis por esse amadurecimento doutrinário da igreja, né? Nós vimos que para o ingresso da igreja existe um conhecimento doutrinário básico e que para o amadurecimento espiritual nós precisamos galgar profundidade doutrinária. Mas quem são os responsáveis, né, por esse amadurecimento? Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo no capítulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então a gente tem que ter em mente, em primeiro lugar, que Timóteo, ele é o modelo de liderança pastoral. O apóstolo Paulo, ele já previa o final da sua carreira terrena e ele estava extremamente preocupado, engendrando esforços para preparar a nova geração de líderes da igreja. A geração apostólica estava prestes a chegar ao seu fim, e é por isso que essas cartas a Timóteo e a Tito são chamadas cartas pastorais, porque são as cartas por meio das quais o apóstolo Paulo ele ensina muito sobre o ministério pastoral. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo pede aqui de Tito é que ele permaneça em Éfeso, que ele continue nessa cidade para resolver alguns problemas. E quais eram esses problemas que estavam acontecendo em Éfeso? Justamente um ensino doutrinário equivocado. Algumas pessoas estavam pervertendo a sã doutrina, estavam pregando a palavra de Deus, mas não segundo a tradição apostólica. Eles estavam se ocupando tirando significados teológicos da Bíblia que não são reais, que não são verdadeiros, porque o apóstolo Paulo os condena, né? E embora o apóstolo Paulo ele não deixa, né, claro especificamente qual erro os cristãos estavam cometendo em Éfeso, a gente pode saber que o erro é de equívoco doutrinário, é de natureza doutrinária, porque ele menciona a falsa compreensão das genealogias. Então as pessoas estavam utilizando as diversas genealogias que a Escritura nos apresenta, todo mundo que já leu a palavra de Deus sabe que tem diversas genealogias, que tem uma função, que nós não vamos tratar agora, mas estavam fazendo uma interpretação dessa genealogia que não é adequada. Então era um erro doutrinário. E por fim, aqui no versículo 6, ele diz assim: desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei. Então as pessoas que estavam trazendo problema para o apóstolo Paulo em Éfeso estavam tentando se passar por mestres da lei. Então o erro delas era de natureza doutrinária, era o ensino dessas pessoas a partir da escritura que estava dando problema. E é um problema tão sério que o apóstolo Paulo resolve escrever uma carta e pede para
Timóteo permanecer em Éfeso para combater esse problema. Não era algo que se pudesse fazer vista grossa, não era algo que se pudesse abandonar e seguir viagem. Deixa esse povo aí, eles estão com esses erros doutrinários, mas eles são do bem, sabe? Eles são pessoas de bons corações, eles amam a Deus, não dão problema, estão aí com os irmãos junto aí nos cultos, nas reuniões. Não, 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 não. Pera aí, Timóteo, vai lá e resolva esse problema, porque a doutrina é muito importante. E é curioso a gente ver a consequência do erro doutrinário. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. No versículo 4, nem se ocupem com fábulas de genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, né? Isso não poderia ser diferente, porque o equívoco doutrinário é por natureza confuso. Muitas vezes, irmãos, as pessoas pregam doutrinas equivocadas, não é por maldade, é porque elas estão enganadas. Elas muitas vezes receberam um ensino equivocado e eles estão simplesmente reproduzindo aquilo que aprenderam. Então, o entendimento deles da palavra de Deus é confuso e o resultado do ensino deles também traz confusão. Não podia ser diferente, não é verdade? Agora, em contrapartida, por que é que o apóstolo Paulo quer corrigir esse erro doutrinário? Versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele não manda lá Timóteo corrigir o erro doutrinário porque ele é um intelectualista metido à besta, de nariz em pé, que fica cercado de livros no seu escritório e não está ali junto do povo. Pelo contrário, o erro doutrinário estava trazendo confusão para o povo. Nós vimos já que o erro doutrinário ele promove infantilidade espiritual, as pessoas dão fruto da carne e não do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala que o intuito da presente admoestação visa o amor, né? O amor puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Então, olha como é importante a gente compreender a doutrina. Ela tem poder para nos transformar. Não se trata apenas de informação. A boa doutrina da palavra de Deus, ela é a própria verdade e é ela que nos transforma. Nós vimos que a Escritura é inspirada por Deus e o conhecimento doutrinário tem poder para nos salvar se nós aplicarmos a ele a nossa fé. Então, irmãos, quando a gente fala tanto de doutrina, às vezes as pessoas ficam com o pé atrás, pensando que sabe, são coisas de estudiosos, isso daí não vai dar em nada, isso aí não me cabe. A verdade é que as pessoas não compreendem a importância da doutrina, ou muitas vezes são preguiçosas, porque elas nunca foram ensinadas a ter disciplina para estudar, a participarem regularmente dos estudos bíblicos, das escolas bíblicas dominicais, a dedicarem algum tempo para estudar a palavra de Deus. Em vez de assumir que elas têm essa dificuldade, elas preferem dizer que isso não é importante, entendeu? Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, a gente precisa obedecer à palavra e valorizar a doutrina. Então, olha só o que eu escrevi na minha conclusão. Portanto, estão redondamente enganados aqueles que pensam que zelo doutrinário resulta em discussões, ao passo que uma postura flexível em relação à doutrina edifica a igreja em amor. O apóstolo Paulo afirma o contrário. Somente o zelo doutrinário pode nos proteger das discussões tolas e nos conduzir a um amadurecimento na fé que promova verdadeiro amor, boa consciência e uma vida espiritual verdadeira, sem hipocrisia. Então, ao contrário, o que muitas vezes nos é sugerido, zelo doutrinário traz, na verdade, unidade, traz edificação do corpo de Cristo e não discussão. O que traz discussão é o desleixo em relação à doutrina. E é justamente nesse contexto que o apóstolo Paulo ele estabelece os requisitos para o episcopado. Episcopado é o cargo de liderança na igreja. Olha só o que ele fala para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, primeira coisa, irmãos, existem requisitos para que um homem ocupe o cargo de liderança na igreja. Não basta que a pessoa fale bem, não basta que ela seja benquista na comunidade de fé, não basta que ele seja filho do pastor, não basta, enfim, a nossa opinião. A gente precisa observar o que a palavra de Deus fala sobre a liderança da igreja. Se nós elegermos pessoas que não atendem os requisitos que a palavra de Deus exige para ocupar o cargo de liderança, o que será da igreja? Se nós contaminarmos aqueles que são o exemplo, o que será dos outros que vão seguir o exemplo? E é curioso que muitas características são listadas, a maioria de perfil de personalidade e pureza de caráter, né? É alguém que tem que ser temperado, esposo de uma só mulher, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Mas tem uma característica específica que diz respeito a uma habilidade. A Bíblia diz que o pastor, o presbítero, o bispo, ele tem que ser apto para ensinar. Isso é uma espécie de talento, irmãos, é uma espécie de dom. Em primeiro lugar, para que alguém possa ensinar, ele tem que aprender. Ninguém pode ensinar se não aprendeu. Então, pessoas que não têm profundo conhecimento bíblico não podem ocupar o cargo de liderança na igreja. E aí, se nós fizermos uma avaliação da igreja hoje em dia, será que as pessoas que ocupam a liderança da igreja preenchem esses requisitos? São pessoas que, de fato, têm conhecimento bíblico profundo e, mais do que isso, estão aptos a ensinar? São pessoas que têm condições de ensinar tudo aquilo que aprenderam? Um outro dos requisitos que a palavra de Deus estabelece para a liderança é a capacidade de governar a própria casa, né? E esse governo da própria casa, ele está associado a essa capacidade de ensinar, porque o governo da própria casa, ele é conquistado por meio de um ensino paciente, sistemático, ao longo dos anos. Eu sei que tem outras características necessárias para o governo da família também, mas o ensino também é importante. Essa capacidade de ensinar, irmãos, como eu disse, não é uma capacidade pedagógica genérica, né? Então, não é porque alguém já foi um professor que ele pode necessariamente ser líder da igreja. Não. É a capacidade de transmitir a doutrina bíblica verdadeira, tá certo? Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9. Então, em Timóteo, nós já vimos esse requisito. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz a Tito. Capítulo 1, versículo 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Primeiro lugar, irmão, olha o reforço da estrutura de autoridade e poder por meio do qual a igreja propaga a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que deixou Tito em Creta para que colocasse em ordem as coisas, né? E como que ele coloca em ordem as coisas nas cidades? Por meio da liderança. Então, constitua presbíteros, é como se o apóstolo Paulo dissesse, olha, a gente precisa colocar ordem nas cidades, na comunidade cristã. Como que nós vamos fazer isso? Vamos constituir uma liderança. E os requisitos para essa liderança, Tito, são os seguintes. E começa a falar todas aquelas características de caráter, perfil de personalidade que ele já tinha dado a Timóteo e agora ele dá a Tito. E aqui ele diz isso com bastante clareza, né? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Ou seja, não é só alguém que tem a capacidade de replicar versículo bíblico, não, que consiga decorar versículo bíblico e saia dizendo versículo bíblico, tirando dele significados teológicos que não são fiéis, que não são segundo a doutrina, ou seja, que não tem uma relação direta
com aquilo que a Escritura Sagrada ensina como um todo, em harmonia. Eles estão desrespeitando aquilo que Deus determinou para os hebreus quando instituiu o sacramento da Páscoa. Deus havia falado: quando os vossos filhos os perguntarem que rito é este, vocês vão dizer para eles o que eu fiz no Egito, que eu sou um Deus gracioso, soberano, que eu julguei os egípcios, que o cordeiro fez uma expiação substitutiva, que não é porque vocês são bonzinhos, por nada disso não. E muitas vezes, hoje em dia, as pessoas têm capacidade de falar, têm boa oratória, sabem replicar versículos bíblicos, mas não são apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, tá certo? Então, o apóstolo Paulo ele reforça essa estrutura de autoridade e poder por meio da liderança, que deve pregar a palavra de Deus segundo a tradição teológica bíblica e saudável. O apóstolo Paulo ele é firme nesses requisitos. Nós não podemos ser flexíveis demais ao argumento de que, enfim, ao argumento de sei lá o quê. A gente tem que obedecer à palavra de Deus, tá certo? Então a gente pode estabelecer o seguinte fluxo natural: uma liderança bíblica, ou seja, a liderança que cumpre os requisitos bíblicos, vai pregar o evangelho segundo a doutrina bíblica. E o resultado é que nós vamos ter uma igreja bíblica, uma igreja que ama a Cristo, sem mácula, sem ruga, uma igreja saudável e madura. Se nós pecarmos na instituição da liderança, nós vamos ter um ensino deturpado, e o resultado disso é que nós teremos uma igreja antibíblica, pessoas carnais que não amam a Deus, que estão comprometidas com as coisas deste mundo. Bom, não é por outra razão que o apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 1, diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, essa função, irmãos, de fato, não é para todos, porque os mestres receberão maior juízo. Então, o apóstolo Tiago exorta aos irmãos: olha, vocês que desejam ocupar o cargo aí de liderança por motivos frívolos, por motivos carnais, se eu fosse vocês, eu abandonaria esse propósito, porque os mestres receberão maior juízo, tá certo? Conclusões gerais. Os líderes da igreja devem ter profundo conhecimento doutrinário, eles devem ser capazes de transmiti-lo. Essa função é confiada apenas a alguns indivíduos em particular. A autoridade de ensino doutrinário faz parte da estrutura de poder que a Escritura estabelece para o amadurecimento espiritual do corpo de Cristo e transmissão da sã doutrina. Caso a liderança não preencha os requisitos definidos pelos apóstolos, a consequência será confusão e imaturidade espiritual. Esse modelo bíblico é extremamente contracultural, visto que o paladar moderno é extremamente avesso a esses elementos: doutrina, tradição e autoridade. Irmãos, alguém tem algo a dizer? Alguém acha que eu estou ensinando alguma coisa errada aqui? Querem me acusar de heresia? Tudo ok até agora? Agora eu tenho uma outra pergunta para fazer para os irmãos. Será que nós estamos preparados a ingressarmos na igreja? Será que nós temos esse conhecimento doutrinário básico que possa nos caracterizar como cristãos? Mais do que isso, será que nós temos nos comprometido com o conhecimento doutrinário a tal ponto que nós prosseguimos no conhecimento da Escritura e galgamos aí maturidade espiritual? Será que nós valorizamos a doutrina como a Bíblia, como a Escritura de fato valoriza, a tal ponto que a gente tenha coragem de reconhecer pessoas como não sendo irmãos em Cristo, tendo em vista o que elas creem? Qual é o seu critério para dizer que alguém é irmão em Cristo? É se aquela pessoa é gente boa, é se aquela pessoa é do bem, ou é se aquela pessoa tem comunhão contigo na fé? Ela crê nas mesmas coisas que você crê, naquilo que a Escritura Sagrada ensina. Essas são algumas reflexões importantes que nós devemos fazer e que são extremamente importantes para o nosso amadurecimento espiritual, não é verdade? Eu vou encerrar a nossa aula por aqui para não ficar cansativo e eu continuo na próxima aula. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Não sei se ficou claro para os irmãos a importância da doutrina e a importância da liderança da igreja
na pregação da doutrina. Veja bem, irmãos, por meio dessa aula, eu quis reforçar ainda mais a importância do ensino da Escritura Sagrada. Se alguém aqui entendeu que a aula teve como propósito dizer que os homens em si mesmos são importantes, entendeu errado. Os homens que lideram a igreja só são importantes na medida em que eles devem conhecer a palavra de Deus com profundidade, a tal ponto que eles nos ensinem, a tal ponto que eles nos transmitam essa doutrina sagrada, cujo conhecimento é apto para promover a nossa salvação pela fé em Cristo Jesus. Então é isso que torna os pastores pessoas importantes. Não que eles sejam melhores do que alguém. Eles são tão pecadores quanto qualquer um outro. Qualquer pastor, qualquer pessoa que queira invocar para si mesmo uma santidade, uma espiritualidade dissociada da sua responsabilidade em transmitir a Escritura Sagrada, ele está ministrando um falso ensino. Ele está arrogando para si uma autoridade, uma qualificação espiritual que a Escritura não estabelece sobre ele. Tá certo? Então, que nós possamos guardar isso nos nossos corações. O objetivo aqui não é fazer, tá, irmãos? Ninguém sair que nem um doido aí, falando que pastor A ou pastor B está fazendo isso ou aquilo outro. O objetivo aqui é a nossa edificação na fé por meio da sã doutrina, e isso nós temos que fazer com verdade, honestidade, e isso é o nosso dever. É para isso que nós estamos aqui. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Tudo certo? Tem um restinho aí da aula que eu não vou ensinar hoje, vai ficar para a próxima aula. Só para vocês saberem, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho agora da Reforma Protestante, que diz respeito a uma revolução doutrinária que aconteceu dentro da igreja. Já te dou a palavra, Oscar. Uma revolução doutrinária que aconteceu dentro da igreja, né, a Reforma Protestante. Essa reforma chegou na Inglaterra, e muitos homens de Deus, presbíteros, né, que fazem parte dessa estrutura de autoridade e poder sobre a qual nós falamos, se reuniram, então, para apresentar as doutrinas bíblicas fundamentais de uma maneira equilibrada e saudável, segura. E aí, depois que nós concluirmos a próxima aula, aí nós vamos começar... Tô brincando, né, irmão? Nós já começamos, mas é aí que nós vamos entrar, digamos assim, no estudo bíblico verdadeiro. É quando nós vamos começar a fazer esse estudo bíblico. Mas eu precisava dar essas aulas introdutórias, explicando a importância disso tudo, para que nós pudéssemos usar esse documento para o nosso conhecimento doutrinário. Tá joia? Pois não, Oscar? Vitor, tu pode falar um pouco ao respeito do que significa ser um homem que governa bem a sua própria casa? Bom, Oscar, eu não tenho muito a dizer a respeito disso, tá bom? O que eu posso te dizer é que o pastor, ele é um modelo para a igreja, tá certo? Então, ele é alguém, um exemplo a ser seguido. Então, não somente a capacidade de ensino público do pastor deve ser averiguada. A sua capacidade de ensinar a sua própria família também precisa ser verificada. Se esse homem não consegue ensinar a sua família, se ele não consegue, como é que eu posso dizer, dar esse ensino tanto para sua esposa quanto aos seus filhos, não só de boca, mas de vida, de maneira que a sua casa seja um espelho da espiritualidade cristã, ele é um homem que não está apto a governar a igreja de Deus. Ou seja, é necessário que esse homem tenha uma capacidade de implantar dentro da sua casa, presta atenção, não é perfeição, porque nenhum de nós somos perfeitos. E não se exige do pastor, né, que ele, enfim, que ele oprima a sua família, que ele obrigue a sua família a viver de determinada maneira. Mas nós acreditamos que aqueles que foram comissionados por Deus para liderar a igreja serão capacitados pelo Espírito Santo, e a própria providência divina vai fazer com que a sua família seja uma família equilibrada e modelo para a igreja de Deus. Uma família com problemas, como todas as outras, mas de maneira nenhuma uma família que traga escândalos para a igreja e que não corrobore o testemunho da espiritualidade deste homem, tá certo?
Aí alguém vai dizer, poxa, mas então às vezes o cara é um homem de Deus, um grande pregador, mas se a casa dele tá uma bagunça, irmãos, nem sempre vai ser culpa dele. Às vezes a culpa não é dele mesmo, entendeu? Às vezes a esposa dele que tá se desviando da fé, ou os filhos por decisão própria, mas o fato, qual que é a nossa única regra de fé e prática? É a escritura, não é? E o que diz a Bíblia? Que ele deve governar bem a própria casa. Então, se não está havendo um bom governo da família dele, da casa dele, esse homem, por hora, não está apto a ocupar o governo da própria igreja. É mais ou menos isso que eu entendo, Oscar. Mas, repito, tá? Eu não estudei sobre isso e para essa aula especificamente, o objetivo não era esse requisito em si. É mais a questão do ensino e o ensino doutrinário dentro da sua própria casa, que dê frutos e cuja consequência naturalmente vai ser um bom governo, uma família harmoniosa. Mais alguém tem algo a dizer? Algo a perguntar? Fiquem à vontade. Não? Então vamos finalizar. Quem se habilita a orar para a gente finalizar? Me lembrem de parar a gravação, tá, gente? Não sair da reunião. Vou ter que escolher mesmo? Parece que sim. Babá, ora por nós aí, por favor. Tava sentindo. Desculpa o atraso, Vitinho. Prometo Tu- que na semana que vem não vai mais acontecer isso. Imagina que isso, tudo bem. Amém. Pai de amor, nós te damos graças, Senhor, por tudo que és em nossas vidas. Obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade. Ah, Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa palavra viva, porque a Bíblia fechada, ela é apenas um livro, mas ela é aberta, ela é a boca de Deus. Obrigada por essa oportunidade, Espírito Santo, que cada um aqui possa sair diferente na qual entrou nessa sala de estudo, que possamos ter um ensinamento do alto, que o Senhor possa usar a vida do Vitor tremendamente diante da tua palavra, das escrituras. Obrigada por esse tempo tão precioso na tua presença, Pai. Continue falando conosco, continue tocando nos nossos corações e fique conosco, Espírito Santo. É esse nosso pedido e essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? Que Deus abençoe o nosso restinho de noite e a nossa semana. Um grande abraço a todos. Espera aí, deixa eu finalizar, interromper a gravação. E é isso. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Uma boa noite. Fique com Deus. Boa noite.